Oi, pessoal! Vindo mais uma vez comentar um trecho aqui da minha leitura do livro do Desassossego, né? E, assim, dessa vez eu vou comentar um trecho que, na edição que eu tô comparando, que é a da Príncipes, ela fica naquela parte de os grandes trechos, por isso que não tem uma numeração específica. Mas chama-se Lagoa da Posse. E o pessoa vai dizer o seguinte: nada se penetra, nem átomos, nem almas. Por isso, nada possui nada. Desde a verdade até um lenço, tudo é impossuível. A propriedade não é um roubo, não é nada. Eu achei muito interessante comentar aqui com vocês essa passagem, porque essa é uma ideia que o pessoal vai trazer recorrentemente aqui nos trechos. Essa ideia de que nada é de fato nosso, tudo é emprestado, né? Eu tenho um outro vídeo aqui onde eu comento sobre essa edição do livro do Desassossego, em que eu comentei um trecho onde ele fala justamente isso, que a única coisa que de fato nos pertencem estão relativas às nossas subjetividades, né? Ele, nesse trecho em específico, eu vou deixar linkado aqui o vídeo, ele fala que a única coisa que é de fato nossa são os nossos sonhos, né? Ou seja, tudo que é de fato nosso, ela está ligada a uma essência, digamos assim. E por que eu quis trazer essa reflexão para cá? Para a gente pensar juntos um pouco, para nós pensarmos juntos um pouco. Até coloquei no título, né? Você é desapegado? Porque isso é um tema muito do momento, né? É um tema muito falado nas redes sociais, é um tema muito difundido. Mas eu tenho um pensamento diferente do que é esse desapego. Porque, assim, algo que nunca entrou muito na minha cabeça, essa questão do desapego está ligada a uma desconexão. O desapego está ligado a uma indiferença. Você ser desapegado é você ser indiferente, é você ser frio, né? Você ser desconectado mesmo. Isso para mim não é realista, sabe? Vou tentar colocar vocês dentro do meu raciocínio para ver se a gente consegue aprofundar mais sobre isso. Uma pessoa que ela é emocionalmente saudável, né? Ela se conecta com as coisas. Esse desejo de conexão é um desejo natural da gente, de nós seres humanos saudáveis. É um desejo natural, esse desejo de querer se conectar. Então, quando eu tentava, eu vou dar um meu exemplo, porque eu sempre falo, quando eu estou falando aqui de Fernando Pessoa, eu sempre trago exemplos das minhas vivências. E assim, é o que eu tenho para oferecer, né? É trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência, daquilo que foi significativo para mim e tentar virar alguma chavinha aí na cabeça de vocês, que pode ser que isso ajude, né? Então é por isso que eu falo muito das minhas próprias experiências quando eu tô falando, especialmente de livro do Desassossego. E isso não é ruim, gente. É assim que a gente transforma conhecimento em sabedoria, por exemplo. É quando a gente consegue interiorizar aquilo que a gente aprende e torná-lo em uma ação prática, né? A gente transforma conhecimento em sabedoria dessa forma, pelo menos ao meu ver. E voltando ao assunto aqui do vídeo, eu falo da minha própria experiência no sentido de que ser uma pessoa conectada com as coisas tem um valor alto para mim. Eu me conecto com as pessoas, com as coisas, com as situações. Então, toda vez que eu tentava ser desapegada, seguindo essa pauta do dia, né, aí de que você, para ser desapegado, você tem que ser indiferente, eu não conseguia desapegar. Eu não conseguia desapegar porque isso era contra a minha natureza. E aí entra uma questão que Fernando Pessoa fala aqui nesse trecho, né? E que ele fala em muitos outros momentos. Nada é nosso, nada possui nada, apesar de que hoje a gente se deixa possuir muito facilmente pelas coisas, pelas situações, pelos problemas, pelas pessoas, a gente se deixa possuir. Mas o que o Fernando Pessoa está dizendo é que, pegando esse trecho com o outro, que eu mencionei no outro vídeo, que nada é de fato nosso, nada possui nada, e a única coisa que nos pertence estão ligadas às nossas subjetividades, né? Tá ligada a esse nosso eu, pra gente conseguir
saber o que é de fato nosso e o que é herdado, a gente precisa estar muito alinhado com a gente primeiro, conectado com a gente mesmo, em primeiro lugar. E para a gente estar conectado com esse nosso eu mais profundo, a gente precisa saber como a gente opera, a gente precisa passar um tempo com a gente precisa se ir ali, né, se revelando a nós mesmos, para a gente conseguir perceber como é essa nossa natureza. Aí sim você vai estar munido, a partir desse conhecimento de si, você vai estar munido para você ver qual é a estratégia, digamos assim, que funciona para você, né? Por exemplo, nessa questão do desapego. Eu era uma pessoa, eu mencionei isso em outro vídeo também, que eu era uma pessoa que eu nunca tive dificuldade em desapegar com coisas materiais, inclusive os próprios livros. Eu nunca tive dificuldade para isso. Mas quando isso envolve situações, projetos, pessoas, aí eu era uma pessoa apegada. E eu comecei a perceber de onde vinha essa sensação de apego, de posse, de não abrir mão, de não conseguir desistir, sabe? Porque desistir, para mim, é parar de insistir naquilo que não está funcionando, no que não está fluindo. Isso é desistir. A gente tem uma conotação muito pesada e ruim para desistir, para essa palavra desistir. Mas desistir é só parar de insistir no que não está dando certo, entende? Não é algo negativo da forma como nos soa, né? E assim, eu comecei a tentar me perceber por que eu não conseguia desapegar nessas situações, né? De situações de pessoas e abrir mão de projetos e tudo. E eu comecei a ver que eu não conseguia porque eu estava seguindo essa ótica de que desapego é indiferença. E ser indiferente para mim é muito difícil. É muito difícil. Porque, como eu falei, conexão tem um valor alto para mim. Tem um valor muito alto. Então, ser indiferente para uma pessoa que tem como um dos seus valores elementares conexão, gente, é muito difícil. Então, eu comecei a tentar perceber como é que eu funcionava, como era o meu funcionamento interno, né? Até de onde vinha essa minha facilidade de me desapegar de objetos, por exemplo. E eu comecei a perceber que era mais fácil o desapego para mim na medida em que eu colocava tudo de mim naquilo. À medida que eu colocava, era o contrário da indiferença, entende? Eu ia na contramão da indiferença. Na medida em que eu colocava tudo de mim na situação, no projeto, no relacionamento, à medida que eu colocava tudo de mim e aquilo não vinha, isso era uma libertação, me libertava para que eu pensasse assim, tá, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer, eu investi tudo o que eu tinha para que isso desse certo, para que isso fluísse, e no entanto não foi possível. Então, esse é o momento para mim limite. Esse é o momento de dizer, tá, então agora o que me cabe é soltar. Porque existem outras coisas, outras forças que não dependem de mim e que estão agindo nessa situação, né? Então, o desapego ele se tornou muito mais fácil para mim a partir do momento em que eu entendi que se conexão é um valor alto para mim, então não vou conseguir ser indiferente em nada. A minha alternativa é dar tudo de mim, porque à medida que eu dou tudo de mim, eu me libero para que ou a coisa venha até mim, ou que as outras forças ajam, né? Nessa circunstância. Mas eu estou livre porque eu fiz o que eu pude. Não sei se eu estou conseguindo ser clara com vocês. Mas o meu funcionamento interno é dessa forma. E eu acho que o desapego, ele vem muito mais fácil assim. Se você não é uma pessoa materialista, se você entende que nós
nós não estamos sozinhos aqui nesse plano, ou nem dizer que não estamos sozinhos, mas que nós não somos apenas essa matéria, esse corpo. Se você entende que existe o invisível aí agindo, eu entendo dessa forma. Então você passa a perceber que o que você pode fazer é dar o seu melhor. É dar o seu melhor em qualquer circunstância. Se por acaso, mesmo você dando o seu melhor, aquilo não fluiu, né? Então, o próximo passo é o desapego e ele fica muito mais fácil. Porque você tá com a sua mente em paz, que você fez o que poderia ter feito e que você tem a consciência de que você fez o que poderia ter feito, com a consciência de que você não tem o controle de todas as coisas. Porque o desapego, ele é difícil pela nossa necessidade de controle, né? Só que, na verdade, a gente não controla tudo. E se a gente for ver, gente, a gente não controla nada. Mas esse desapego, ele vem dessa necessidade de controle. E, no meu caso, né? Essa facilidade maior em soltar, em desapegar, ela vem primeiro desse meu entendimento de como é a minha natureza, né? De como é a minha natureza. Que eu passei a entender que conexão é um valor alto para mim. Em seguida, ela vem desse amadurecimento de que existem outras forças agindo no mundo. Existe o invisível e que eu não vou controlar tudo isso. E se eu não controlo, a única coisa que eu posso fazer é dar o melhor de mim. É dar o meu melhor e esperar que essas outras forças possam agir também. Então, assim, quando o Fernando Pessoa, ele fala aqui que nada se penetra, nem átomos, nem almas, por isso nada possui nada, ele está nos dizendo justamente isso. Não adianta você querer agarrar. E não adianta tentar querer manter, prender, agarrar, sabe? Porque assim, nem tudo nos cabe. Essa é a verdade, nem tudo nos cabe. No meu entendimento, aquilo que me cabe é colocar o melhor de mim, é dar tudo de mim, dar o melhor de mim, em qualquer situação, qualquer circunstância. É fazer o melhor dentro daquela circunstância, dentro daquilo que eu posso fazer, é fazer o melhor que eu posso. E assim, essa chavinha do desapego, ela virou para mim justamente quando eu passei a entender esse eu sou, né? Entender essa minha natureza. Quais são esses valores que são, assim, pilares para esse meu ser mais profundo? Que conexão é um deles? Então, a minha chavinha começou a virar daí. E uma forma de você acessar esse seu eu, faz assim. Tira tudo que o Fernando Pessoa está dizendo que não nos pertence. Tira tudo que o Fernando Pessoa está dizendo que não é nosso. Né? Tira filhos, relacionamentos, carreira, bens. Tira tudo que ele está dizendo que é emprestado. E observa o que fica. O que fica é você. E escute o que esse você quer lhe dizer. Tá certo? Eu acho que é isso.